Sabe uma coisa em que eu fico pensando? O que é que, no fundo, define uma relação de emprego? É o contrato que está na gaveta, o cartão de ponto, ou é algo que acontece no dia a dia, invisível no papel? É uma ótima pergunta porque ela toca no coração do assunto. Hoje a gente vai explorar um universo jurídico onde a realidade pode literalmente reescrever o que foi combinado. Exatamente. Estamos falando de uma área do direito onde os fatos, o que realmente acontece, tem um peso tremendo, muitas vezes maior do que qualquer documento assinado. Pois é, o nosso tema de hoje são os pilares do direito do trabalho no Brasil. E para esta nossa análise, a gente se baseou em trechos de uma obra de referência, O Direito do Trabalho Esquematizado, da Carla Teresa Martins Romar. Uma referência na área, sem dúvida. E a nossa missão aqui é simples: desvendar o conceito, a história e os princípios que moldam essas relações, focando naquilo que é essencial para todo mundo entender. Ok, vamos começar pelo básico, então. A primeira coisa que me salta aos olhos na fonte é que o direito do trabalho não serve para todo tipo de trabalho. Não mesmo? Um freelancer, um médico com consultório próprio, um voluntário, eles estão fora, certo? Existe um foco muito específico. Exatamente. E esse foco é a relação de trabalho subordinado, que na linguagem do dia a dia a gente chama de relação de emprego. Esse é o núcleo. Certo. E para entender o conceito, a autora propõe pensar em 3 elementos que se encaixam. Primeiro, o objeto, que é essa relação de subordinação. Segundo, os sujeitos, que são sempre o empregado e o empregador. E terceiro, que é a alma da coisa, o fundamento, o porquê de tudo isso existir. E a resposta é a proteção do trabalhador. A lei parte do pressuposto de que há um desequilíbrio econômico. E tenta criar um equilíbrio jurídico para compensar. Perfeito, é exatamente essa a lógica. E aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque, mesmo com essa definição, a fonte explica que não há um consenso absoluto sobre qual é a melhor forma de olhar para isso. Existem diferentes teorias. Sim, e essas teorias mostram as diferentes filosofias por trás do direito. Por exemplo, a teoria subjetivista foca totalmente nos sujeitos. Ela diz que o direito do trabalho existe por causa do trabalhador hipossuficiente. Hipossuficiente, ou seja, economicamente mais fraco. Isso, o foco é a pessoa e a necessidade de protegê-la. E a outra teoria? A teoria objetivista vira a câmera. Ela diz: esqueçam a pessoa por um momento, o que importa é a relação. O foco é o objeto, a existência da subordinação. O direito regula aquele tipo específico de vínculo e ponto. Espera um pouco. Se uma teoria foca na pessoa e a outra na relação, elas não parecem meio contraditórias? Como é que se concilia isso? Excelente ponto. É por isso que, na prática, a mais aceita hoje a teoria mista. Ela basicamente diz que não dá para separar as duas coisas. O direito do trabalho regula a relação de trabalho subordinado, Objeto, que acontece entre empregado e empregador, os sujeitos. com a finalidade clara de proteger o trabalhador. O fundamento. Ela junta todas as peças e oferece a visão mais completa. Ok, agora faz bem mais sentido. E essa ideia de proteger o mais fraco parece quase óbvia hoje. Mas é chocante perceber como isso é recente na história da humanidade. Completamente. A fonte nos leva numa viagem no tempo que é bem reveladora. E essencial, pelo visto. Muito. Se a gente recua para a sociedade pré-industrial, a noção de direitos do trabalhador simplesmente não existia. Tínhamos a escravidão, onde a pessoa que trabalhava era legalmente uma coisa. Uma propriedade. Exato. Depois, na Idade Média, servidão. O servo não era um escravo, mas estava preso à terra numa relação de dependência total. Não havia para onde ir. Mas e as corporações de ofício na Idade Média? Aquelas associações de artesãos? Elas não eram já uma forma de organização do trabalho com regras? Eram, mas o espírito era outro. As corporações organizavam o trabalho de mestres, companheiros e aprendizes, mas o objetivo não era proteger o mais fraco, e sim controlar o ofício, manter segredos e garantir o poder do mestre. A estrutura era de controle. Entendi. Até que chega a Revolução Industrial e vira tudo de cabeça para baixo. Vira tudo. O surgimento das fábricas no século XVIII cria o trabalho assalariado em massa. E com ele, um problema gigantesco, a questão social.
E o que era essa questão social? Era o resultado do liberalismo econômico da época, que defendia a não intervenção do Estado. A ideia era que patrão e empregado eram livres para negociar o contrato que quisessem. Só que essa liberdade era uma ficção, não é? Que poder de negociação tem uma pessoa desesperada por trabalho? Nenhum. E o resultado foi uma exploração brutal. Jornadas de 16 horas, trabalho infantil, sem segurança, sem descanso. Não estamos falando de um trabalho difícil. Estamos falando de um sistema que consumia a vida das pessoas. Foi essa a crise. E foi essa crise que forçou uma mudança. Exatamente. O debate ideológico ferveu. De um lado, o Manifesto Comunista de 1848 denunciava a exploração. De outro, até a Igreja Católica, com a encíclica Rerum Novarum de 1891, fez uma crítica duríssima às condições desumanas de trabalho. Caminhos diferentes, mas apontando para o mesmo problema. Isso. Ambos gritaram que algo precisava mudar. O Estado foi forçado a intervir, a perceber que a livre negociação sem limites estava destruindo a sociedade. E essa intervenção do Estado é o nascimento do direito do trabalho como a gente conhece. É o ponto de partida. O Estado começa a impor limites, jornada máxima, descanso semanal, segurança, e o passo seguinte foi crucial: o constitucionalismo social. Os países começam a colocar os direitos trabalhistas nas suas constituições. Tornando os direitos fundamentais. Isso! Tão importante quanto o direito à vida ou à liberdade. O México, em 1917, e a Alemanha de Weimar, em 1919, foram os pioneiros. E no Brasil, como é que essa onda chegou aqui? Chegou com força a partir da Revolução de 1930, com Getúlio Vargas. É aí que o Estado brasileiro começa a legislar de forma sistemática sobre o trabalho. Cria-se o Ministério do Trabalho e, em 1943, o grande marco, a consolidação das leis do trabalho, a nossa CLT. A famosa CLT. E décadas depois, a Constituição de 1988 ampliou e fortaleceu imensamente esses direitos. E o capítulo mais recente, e talvez o mais polêmico, é a Lei de 2017, a chamada Reforma Trabalhista. Que mexeu profundamente com essa estrutura toda. Exatamente. Ok. Essa viagem histórica deixa claro por que o direito do trabalho nasceu. Mas como é que essa ideia de proteger o mais fraco funciona no dia a dia? Deve haver algumas regras de base, um DNA que guia tudo, certo? Muito direta. Já que na vida real o empregador tem mais poder econômico, a lei vai dar ao empregado mais poder jurídico para tentar equilibrar a balança. E como é que isso se traduz na prática? Não é só uma ideia abstrata? De maneira nenhuma. Esse princípio tem ferramentas muito práticas. Pense em 3 regras. A primeira é o indúbio pro operário. Que significa? Na dúvida, a favor do trabalhador. Se uma lei ou um contrato são ambíguos, a interpretação tem que ser a mais favorável ao empregado. É a regra do desempate. Entendi. Qual é a segunda? A segunda é a regra da norma mais favorável. Imagine que uma lei federal diz uma coisa, mas a convenção coletiva da categoria diz algo melhor. Qual vale no direito do trabalho? Tradicionalmente, vale a mais favorável, quebrando a rigidez da hierarquia das leis. E a terceira? É a regra da condição mais benéfica. Se um trabalhador já tinha um benefício garantido no seu contrato, uma lei nova não pode simplesmente vir e tirá-lo. Aquela condição aderiu ao contrato dele. Mas a fonte que a gente analisou deixa muito claro que a reforma trabalhista de 2017 deu uma bela chacoalhada nesse princípio. Uma chacoalhada é pouco. O que é crucial entender sobre a reforma é que ela não foi só uma mudança de regras, foi uma mudança de filosofia. O eixo do direito do trabalho, que por décadas girou em torno da proteção estatal, foi deslocado para a negociação. É uma aposta de que o negociado pode ser mais adequado que o legislado, o que desafia a própria razão de ser do princípio protetor. E como é que isso aparece na lei? De 2 formas principais. Primeiro, criou-se a figura do trabalhador hipersuficiente. Hipersuficiente. Então, a lei está basicamente dizendo que, a partir de um certo salário e com diploma universitário, a pessoa não precisa mais da mesma proteção. Essa é a lógica. A lógica é exatamente essa. A lei presume que esse trabalhador tem poder de negociação para negociar suas condições de igual para igual. A segunda grande mudança foi estabelecer a prevalência do negociado sobre o legislado para uma lista de assuntos. Ou seja, um acordo pode definir regras diferentes da lei, mesmo que não sejam melhores para o trabalhador. Em certos temas, sim, é uma mudança de paradigma total. Isso se conecta com outro princípio que a fonte destaca:
o da irrenunciabilidade. Exato. A ideia de que você não pode simplesmente abrir mão dos seus direitos. Um empregado não pode assinar um papel dizendo eu renuncio às minhas férias para sempre. Esse papel não teria valor. Nenhum. Os direitos são indisponíveis. Mas, de novo, para o tal trabalhador hipersuficiente, a reforma abriu mais espaço para negociação, o que, na prática, mitiga um pouco a rigidez desse princípio. Agora, para mim, um dos princípios mais fascinantes, e que volta à nossa conversa inicial, é o da primazia da realidade. Ah, esse é um pilar. É a essência do que a gente falava no início. A frase que eu resumo é: a verdade dos fatos vale mais do que qualquer papel. Isso é incrível. Então, a justiça do trabalho funciona quase como um detetive, ignorando as pistas falsas de um contrato para descobrir o que realmente acontecia no dia a dia. É a melhor analogia. O exemplo clássico é o da pejotização. Uma empresa contrata alguém, mas exige que a pessoa abra uma empresa, uma PJ, e emita notas fiscais. No papel, são duas empresas negociando. Exato. Mas na realidade, essa pessoa cumpre horário, recebe ordens diretas de um chefe, tem salário fixo. Se isso for provado, a justiça ignora o contrato de PJ e reconhece o vínculo de emprego, com todos os direitos. A realidade prevalece, é isso. É isso, a realidade se impõe sobre a forma. Ok, entendemos os princípios. Mas de onde vêm todas essas regras? Não é só da CLT, pois não? De modo algum. As regras ou fontes do direito vêm de vários lugares. A gente pode dividir em dois grandes grupos. O primeiro são as fontes formais heterônomas. Nome complicado. É, mas a ideia é simples. São regras criadas por um terceiro, que não as partes envolvidas. Geralmente, o Estado. Aí entram a Constituição, a CLT. As leis em geral. Exatamente. O outro grupo são as fontes formais autônomas, que são criadas pelos próprios interessados. Ah, aqui é que entram os sindicatos e as empresas. Precisamente. Os exemplos mais importantes são as convenções coletivas negociadas entre o Sindicato dos Trabalhadores e o das empresas de uma categoria e os acordos coletivos negociados diretamente entre o sindicato e uma ou mais empresas. E aqui a gente volta para a questão da hierarquia e a mudança que a reforma de 2017 trouxe. Como é que essas fontes todas se organizam? Essa é outra mudança sísmica. Antes da reforma, a regra era da norma mais favorável. Se um acordo coletivo fosse melhor que a lei, ele se aplicava. Se a lei fosse melhor, aplicava-se a lei. A pirâmide era flexível. Sempre apontando para o benefício do trabalhador. Isso. E agora, Agora a lógica mudou drasticamente. a reforma estabeleceu, como já falamos, a prevalência do negociado sobre o legislado para vários temas. E foi mais longe. Criou uma regra rígida na relação entre os acordos e as convenções. Como assim? O novo texto do artigo 620 da CLT diz que um acordo coletivo feito com a empresa sempre prevalece sobre uma convenção coletiva feita para a categoria. Sempre. Mesmo que a convenção seja melhor. Mesmo que a convenção seja melhor. Então, o que isso tudo significa na prática? Significa que a negociação feita diretamente com uma empresa tem mais força do que a negociação geral da categoria. É uma aposta clara na negociação descentralizada por empresa. O eixo de poder foi transferido. Uau! É muita mudança. Para a gente recapitular, então, o que vimos é que o direito do trabalho é focado na relação de emprego com subordinação. Ele nasceu de uma necessidade histórica de equilibrar forças. Sim. É guiado por princípios muito próprios como a proteção e a primazia da realidade. Mas está passando por uma transformação profunda, onde a negociação ganhou um peso que nunca teve. Exato, e é fundamental entender que este é um campo vivo. A reforma de 2017 não foi um ponto final, foi um ponto de inflexão. Ela desafiou dogmas de décadas e a discussão sobre os rumos dessa transformação está longe de acabar. E para fechar, fica aqui um pensamento para o futuro. Com o crescimento brutal de novas formas de trabalho, como a gig economy e as plataformas digitais, que dissolvem as fronteiras entre o autônomo e o subordinado, como é que o princípio da primazia da realidade vai ser aplicado? Uma excelente questão. Estarão os tribunais preparados para interpretar uma realidade de algoritmos e apps que a legislação original nunca sequer imaginou? E qual será o futuro da proteção do trabalhador nesse cenário que já é o presente?